Irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos para mais uma aula. Hoje é a aula de número 3 de Evangelismo e Discipulado. Nós vamos falar do discipulado, característica de um discipulado e alguns outros detalhes aqui nos capítulos 6, capítulo 7 do seu material impresso, tá bom? Bom, e a nossa base para essa primeira parte, as características do discipulado, nós vamos utilizar Gálatas 2, verso 20. Ali aquela anotação, falei para vocês na aula presencial, Gálatas, capítulo 2, verso 20, e ali aparece a ACF, que é a versão da Bíblia que o autor usou para tirar esse versículo. Esse versículo é daquela Bíblia, daquela versão ali, ok? Dá uma diferencinha aí, não do sentido, mas das traduções, das palavras utilizadas, utiliza outros sinônimos e por aí vai. Por isso que sempre no material mais detalhado a gente usa colocar a versão, ok? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aqui nós vamos falar de algumas características, alguns princípios importantes para caracterizar um bom discipulado, tá? E vamos relacionar aqui algumas características que são imprescindíveis, que são muito importantes, tá? Primeira delas, as duas primeiras mais importantes, a primeira, obediência, A dependência de Cristo é uma demonstração de obediência. Quando nós nos colocamos na dependência, quando nós dependemos dele, então nós demonstramos a nossa obediência a ele, a sua palavra, tá? Veja esse outro, João 8,3: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Tá? Então aqui a gente vê a questão da obediência, na palavra, tá? Onde o discípulo é considerado discípulo se ele for obediente. Se alguém fica aquém dessa dedicação total e completa à pessoa de Jesus, não é um discípulo. Aquém, abaixo, do outro lado. A palavra aquém, ela é usada para outro lado, lembra do hino, da harpa, As muitas lutas de aquém, muitas lutas do outro lado, do passado, tá? Ou em qualidade, ou em quantidade inferior, É o que se refere aqui, se alguém fica abaixo, abaixo, num nível abaixo da dedicação total e completa da pessoa de Jesus, não é um discípulo, não pode ser considerado um discípulo. Bom, agora eu estou na página 80 do seu material impresso, está ali, tá? Pode ser contado entre os curiosos essa pessoa que ficou abaixo do nível, de discípulo. Pode ser um curioso, pode ter progredido até o ponto de ter uma convicção que é verdade aquilo que Cristo ensinou, que é aquilo que Cristo dizia. A pessoa tem convicção dentro dele que Jesus falou a verdade, que aquilo é a verdade, mas enquanto ele não se dedicar totalmente à pessoa em cuja palavra veio a crer, que é Cristo, ele não é um discípulo, tá? A pessoa não se torna um discípulo meramente por sua aprovação a essa veracidade daquilo que Cristo ensinou. Então ele aprova aquilo que Jesus ensinou, ele gosta daquilo que Jesus ensinou, ele é amigo daquele que gosta, que pratica a palavra, mas isso não o torna um discípulo. Para ser um discípulo, ele mesmo tem que se envolver nisso aqui, tá? Ele tem que se envolver totalmente, como nós vamos ver ali adiante. Bom, então se torna um discípulo, Como é que eu me torno um discípulo? Quando eu me submeto à autoridade da palavra de Deus e deixo a palavra de Deus controlar a minha vida, não só saber que ela é a verdade, mas cumprir, fazer cumprir, pregar ela, ensinar, tudo isso faz parte, tá?
Conforme os ensinos do próprio Jesus, nós somos verdadeiramente seus discípulos quando permanecemos na sua palavra, né? Vimos ali atrás esse versículo, é João 8,31. Mas então tem gente que não é verdadeiramente discípulo, porque só ele diz aqui que só são verdadeiramente discípulos aquele que permanece na sua palavra. Implica em dizer que alguém não permanece verdadeiramente e não pode ser considerado um discípulo então, tá? Veja que esse fato implicaria em deixar a palavra de Deus exercer um controle absoluto sobre as nossas vidas. A nossa vida passa a ser pautada pelo que diz a palavra, pelo que a palavra nos orienta. Então, isso é uma atitude do discípulo, tá? Veja Lucas ali também, 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então a gente se torna, né, sem a vontade, sem o querer, porque todo o nosso querer é baseado no que diz a palavra. Então eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio aos meus desejos, às minhas aspirações e tudo por causa da palavra. E aí, sim, esse é o discípulo, esse vai receber galardão, inclusive por isso. Então, primeiro a obediência, segundo o amor. Gente, toda vez que eu vou falar de amor, né, do amor em todas as suas nuances, eu respiro fundo, porque isso é a coisa mais sublime que Deus deixou no mundo, né, para nós, é o amor, tá? E por conta disso, ele é tão pisoteado, tão discriminado, tão distorcido, né? Então temos que observar um pouquinho mais detalhes sobre isso. Não basta apenas demonstrar obediência, que é o item anterior. É necessário mais, tá? Precisa mais. Inclusive saber se relacionar, tá? E um bom relacionamento só se estabelece através do amor. Existem relacionamentos estabelecidos por interesse, mas esses não se estabelecem, tá? Daqui e ali eles podem trincar na emenda e depois não emenda mais, né? Então o amor é que estabelece os relacionamentos. Não estou falando só do amor de um homem por uma mulher, né? Não estou só falando que é chamado de amor eros lá no grego, né? Mas também estou falando do amor phileos, que é o amor filantrópico, que é o amor de uma pessoa por outra, independente desse interesse, também desse tipo de interesse. Então o amor é sublime, é muito mais, né? Tem também o amor ágape, que é o amor de Deus, né? O amor a Deus. Então são várias nuances aí, tá? Mas é sempre o amor é a característica mais óbvia e não existe igual do discípulo de Jesus Cristo, tá? O amor é a característica principal. Então, é discípulo? Depende. Ele ama, ele sabe amar, ele demonstra amor, ele demonstra o fruto. Esse é um fruto que precisa ser demonstrado. Eu vou detalhar mais, né? Nos escritos de João existem ensinamentos, né? Não é só um, profundo acerca da forma de como deve ser esse amor. Porque eu falei existem porque lá nas epístolas de João, que é o apóstolo do amor, ele nos mostra todas as características necessárias para colocar em prática isso, né? Mas veja isso, João 13, 34 e 35. Novo mandamento, preste bem atenção nisso, hein? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Posso dizer com base no final aqui, que se a pessoa não demonstra amor, que se ele não ama, porque quem ama demonstra também, eu amo, mas não consigo demonstrar. Não, então não aprendeu a amar. Se ele demonstra, se ele tiver amor, então ele é discípulo. Se ele não tiver, esse versículo aqui já o exclui. Se ele não ama, se ele não é capaz de amar. E quem não é capaz de amar, ele é capaz de pedir o amor, que Deus coloque amor no coração dele, que
E isso é infundido através do conhecimento, porque não se ama quem não se conhece. Então todo verdadeiro avivamento em nossa vida, em nossa fé, só vem primeiro através do conhecimento, para que a gente possa amar. Sem conhecer não se ama, tá? Mas ali em cima, olha, novo mandamento vos dou. Na verdade, a bem da verdade, isso não é um novo mandamento, né? Ele modificou um que já existia na lei, né? Lá na lei fala: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Decálogo, né? Lá na lei, os 10 mandamentos lá atrás, os mandamentos de Moisés. Porque Jesus não tinha vindo ainda. Qual o maior amor que a pessoa podia expressar? Porque ele não conhecia o amor de Deus através do Filho Jesus, conhecia outras manifestações. Então, qual o maior amor que ele podia ter? Por ele mesmo. Mas mesmo assim, esse amor é muito pequeno, porque uma pessoa tira a própria vida, ele se suicida, né? Ele não valoriza a sua própria vida. Mesmo assim, lá no tempo de Moisés era o maior amor conhecido. Então ele coloca na lei: amai aos outros, amai o próximo como a ti mesmo. Aí vem Jesus, né, que vai fazer um sacrifício por nós, que vai morrer no nosso lugar, vai se entregar, vai fazer toda a obra redentora por nós, todo o conjunto, todo o complexo de ações para que nós fôssemos salvos, né? E com isso ele se entregou, ele se deu, ele se doou. Aí ele vem e nos ensina: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Um amor sacrificial. Ele se entregou por nós. Então é desse amor aí que nós estamos falando. É de um amor sublime, de um amor superior. Para nós, seres humanos, inalcançável. Ele sim foi capaz de fazer, o único capaz de fazer um sacrifício perfeito que nos proporciona esse amor. Então esse é o nosso espelho de amor. Essa é a forma que ele espera que nós nos amemos. Então, não é só falar de amor, não são simples palavras que você tira dos escritos de um poeta por aí, tá bom? Então, Jesus não ordena meramente o amor, mas ele declara: deveis amar uns aos outros, assim como eu vos amei, tá? Ele deu a regra, falou: você quer saber qual é a medida, qual é o parâmetro? Que tanto que eu tenho que amar o meu irmão? Do tanto que Jesus me amou. Que tanto que ele me amou? Sofrendo, se entregando, né? Se colocando no meu lugar. É esse amor que ele espera de nós, tá? Bom, é claro que o amor perfeito, o sacrifício perfeito, só ele conseguiu, mas ele quer que nós sejamos imitadores dele e amemos uns aos outros, tá? Calma aí, ainda tem mais, tá? Temos que saber, então, quais aspectos tem um amor genuíno, né? O amor verdadeiro, o amor original. Qual é o aspecto principal dele? E isso Jesus nos mostra em toda a atitude, né, dele mesmo, né, de suportar. E logo essa palavra suportar, se fosse mais fácil ele colocava outra palavra, né? Aguentar, né? Passar por isso, mas ele colocou suportar, porque seria difícil, né? E ele manda a gente suportar o nosso irmão, ele manda a gente, né? Ele coloca isso, né, para a gente ver que há um sacrifício nisso, tá? Suportar, lutar, sofrer e até morrer se preciso for, tá? Bom, amar como Jesus amou, né, é a instrução recebida. Qual é a nossa missão? Amar o nosso irmão como Jesus nos amou. Ô, missão, a gente pensa que é tão facinho, né? Tem um pregador que passa a mão na cabeça. A igreja é muito facinho, é muito simples. Não é fácil. A nossa missão é amar como Jesus amou. E isso eu tenho que trabalhar nisso todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá bom? Então olha lá, um amor que não pode ser obstruído por qualquer condição. Condição adversa. Eu queria até amar ele, mas ele não deixa eu amar.
Eu até que gostaria de me aproximar, mas ali tem uma cerca fechada que condições adversas, os se's não são considerados. Eu devo amar apesar de, né, disso ou daquilo. Então qualquer possibilidade não exclui a necessidade do amor, tá? Trata-se de um amor fraternal, fraterno, tá? Se somos amados por Jesus e sabemos que Ele não mediu esforços para demonstrar esse amor por nós, né? Porque Jesus não mediu esforço para... Tem gente que prega que Ele morreu por nós, só morreu. Não, gente, Ele foi achincalhado, cuspido, rejeitado, tudo. Ele sofreu de tudo, né? Mas Ele não mediu esforço para demonstrar esse amor por nós. O que se conclui é que todo e qualquer sacrifício por parte do ser humano ainda é ínfimo, ainda é pequenininho para demonstrar o quanto nós devemos amá-lo, tá? Por mais que demonstremos o nosso amor a Ele, o Senhor, ficaremos ainda em débito, porque o amor de Deus é imensurável, é imenso, não se pode medir. Aquela palavra imensurável quer dizer que não se pode medir, tá? Em outra situação, quando João, escrevendo a sua primeira epístola, lembra que temos as cartas de João, primeiro o Evangelho de João, né? Depois nós temos as cartas, as epístolas de João, né? Primeira, segunda e terceira João. Nesse caso aqui, as epístolas. Epístola quer dizer cartas, tá? Ele reconheceu que alguns dos seus leitores que iam ler essas cartas tinham dificuldade em saber quais pessoas eram realmente cristãos e quais não eram, quem era discípulo e quem não era, né? Então, para ajudar a pessoa a reconhecer, João indicou que os cristãos, os verdadeiros discípulos, eram as pessoas que se caracterizavam pelo amor. Se uma pessoa não tem amor, disse João, provavelmente ele não é um cristão. Por isso ele escreveu na sua epístola, veja, vamos ler toda, porque está toda aqui né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então tem gente que demonstra afeto por interesse, por isso ou por aquilo, mas não é amor. Se ele sente amor, esse amor é de Deus. Mas ele não é crente, ele é ímpio. Bom, provavelmente não é amor. E se for, ele vai se tornar um cristão, tá? Mas o amor procede de Deus, né? O inimigo, ele trabalha com ódio na agulha o tempo todo, né? Com interesse e com ódio na agulha, tá bom? Na página 82 continua: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, de haver Deus enviado seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único, primogênito quer dizer primeiro, mas unigênito quer dizer único. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele, para que nós tivéssemos vida através dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Ele nos amou primeiro, Ele não nos achou na igreja, Ele nos achou lá, perdidos em nossos delitos e pecados. Então Ele nos amou primeiro, tá? Então, e Ele enviou o seu Filho, né? E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha essa palavra, propiciação. Só é utilizada no meio religioso essa palavra aí, porque eles usavam desde a antiguidade essa palavra com relação às divindades. É que eles faziam alguma coisa para que a divindade lhe fosse propícia, propiciação. Então é uma forma de agradar a divindade, tá? Então o que ele fez? Ele enviou o seu Filho como propiciação, como forma de nós nos tornarmos propícios diante da divindade que é Deus, tá? Pelos nossos pecados, né? Amados, se Deus
de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João 4, do 7 ao 11. Tá? Então ele nos amou de uma forma tão grande, então nós temos que retribuir esse amor. Bom, então nem todos os cristãos se comprometem totalmente em ser discípulo de Jesus Cristo. Tá? Mas todos os cristãos devem revelar pelo menos alguma característica do amor, manifestar o amor. Tá? Não é todo mundo que tem disposição para o trabalho cristão, sabe? Mas o amor é característica de quem é cristão. Se ele não trabalha e também não manifesta o amor, provavelmente não é um discípulo. Tá? Então é uma contradição pensar que alguém pode ser um verdadeiro seguidor e não ser amoroso. É contradição pura. Tá? Bom, então o terceiro é frutificação. Tá? Produzir frutos. É o trabalho que eu me referi ali atrás. Tá bom? Obediência, amor, frutificação. Só coisa boa, né? Só coisa maravilhosa. Não é fácil, mas é uma maravilha, né? Bom, uma forma de demonstração que se desenvolveu um excelente discipulado é a produção de novos discípulos. Tá? Isso é prova de maturidade. Né? Produzir novos discípulos é prova de maturidade. Tá? Produzir novos discípulos requer trabalho, dedicação. Produzir fruto requer disposição, requer uma série de coisas. Então João explica essa condição quando ele afirma: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Né? Então, quando nós produzimos fruto, nós nos tornamos discípulos. Mas antes de produzir esse fruto, eu tenho que me enquadrar nos outros itens, porque eu não consigo fazer esse se eu não tiver feito aqueles. Tá? Se eu não estiver obedecendo, se eu não estiver amando, eu não consigo produzir esse aqui. Tá bom? Só se consegue ganhar a alma com muito amor. Sem amor, não consegue. Tá? Então, essa frutificação depende do que está para trás. Então, Jesus se preocupa em falar com seus discípulos a respeito do serviço, do trabalho que eles deveriam fazer, e começa dizendo que o alvo em tudo é a glorificação do Pai. O alvo final é o Pai ser glorificado. Essa é a razão principal. Então, ele observa a videira crescer, né, e traz muito fruto, e através dos muitos ramos que ela tem, né? Uma videira é um pé de uva, tá? Então ele observa a videira e ele exemplifica e faz um paralelo entre a videira e nós, né? E de fato glorificou o Pai e isso deixou o Filho feliz, né? É esse o sentido último, né? E a satisfação extrema e mais profunda da existência e da atuação da videira e de suas vides. Porque a glória da videira são os seus frutos. Tá? Uma vida de serviço não será vã, né? Se puder ser dito que nela Deus foi glorificado. Tá? Então precisa produzir frutos, precisa haver serviço, dedicação ao serviço, é preciso frutificação, além de obediência e amor. Tá? Vou aqui para outra página, aqui embaixo, 84. Né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem o serviço para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, né, para a ressurreição do juízo, né, a ressurreição do juízo que é lá na frente, depois da tribulação que vem o juízo. Tá bom? Vê-se com isso que o discipulado é um sacrifício real, tá? Pela salvação não cabe sacrifício. Então Jesus já pagou o preço, não se paga o preço pela salvação, porque Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, único. Então pela nossa salvação nada, mas o nosso trabalho requer a frutificação. Então o discipulado é um sacrifício real, tá? E como real também há a recompensa por esse trabalho também, tá? Haverá recompensa.
Então não estamos falando de salvação, estamos falando de trabalho cristão, de frutificação, de glorificação, tá? Porque a glória da videira são as suas uvas, tá bom? Caminhar onde Cristo caminhou e fazer multiplicar ainda mais o alcance da palavra de Deus. Essa é a missão, tá? O exemplo de Paulo, né? Veja que lindo, 1 Coríntios 9, 27, né? O exemplo de Paulo e seu zelo diante do seu compromisso com Deus e sua obra, né? O compromisso dele com Deus e com a obra dele. Olha o que ele diz: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, quer dizer, eu me esforço, eu me ralo todo para que, tendo pregado aos outros de alguma forma, eu mesmo não venha a ser desqualificado, eu mesmo não venha a ser rejeitado, eu mesmo não venha a ficar fora. Então, eu tenho que trabalhar para isso, né? E eu tenho que me esforçar para isso, mas não me deixar desqualificar. Então eu tenho que fazer tudo o que precisa ser feito, né? Conclui-se que o valor do discipulado não está apenas em ver o amadurecimento do crente, né? E como consequência disso, ver a igreja crescer. A finalidade do discipulado não é apenas para parecer com Cristo e ter uma vida abundante aqui na terra somente, tá? O discipulado, está na página 85 já, ó, é acima de tudo uma preparação para o modo de vida que virá no reino de Deus. Então, os princípios adquiridos aqui são uma preparação para a vida vindoura, tá? Então vamos utilizar esses princípios aqui e, por fim, né, na vindoura nós estaremos preparados para aquela nova vida que haveremos de ter com Ele. Ok? Muito bem, então são aqueles 3 princípios básicos, mas ainda tem mais algumas condiçõezinhas que nós vamos ver aqui no capítulo 7. Só mais algumas aqui que senão fica muito extenso, né? Mas eu queria falar mais umas coisinhas para vocês, pelo menos umas 2 ou 3 eu vou falar aqui. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, tá? Então, algumas condições são exigidas para um discípulo de Jesus, tá? Nós vamos falar delas, está no capítulo 7 do seu material impresso. Discípulo procura um lugar que o qualifica. Então, primeiro passo, um lugar que o qualifica. O lugar mais propício para se qualificar o discipulado, né? O discípulo de Jesus é aos pés de Jesus, né? Fazendo assim a sua vontade, né? E ouvir suas palavras tão doces como favo de mel, né? Aos ouvidos, tá? É nesse contexto de João 12:18 que encontramos um contraste muito diferente entre 2 irmãs, né? Aqui vamos utilizar nos 3 exemplos que eu vou dar o exemplo de Marta e Maria, as 2 irmãs de Lázaro de Betânia, tá? No que se refere à atitude do discípulo de Jesus, tá? Primeiro, o discípulo procura um lugar para o qualificar, um local que o qualifique. Não fique em um lugar que você não será qualificado, né? Procure um lugar que haja qualificação. A Bíblia diz que quando Jesus chega à casa das 2 irmãs e também de Lázaro, né? Na cidade de Betânia, perto de Jerusalém, Marta o recebe em sua casa com alegria. Mas Jesus foi ministrar as suas palavras a todos os seus discípulos e Maria quis ficar aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Então, o que de fato significa para o homem estar aos pés de Jesus? Nos 3 relatos bíblicos onde Maria se apresenta a Jesus, podemos vê-la se colocando sempre aos pés de Jesus. Interessante isso, né? Nos 3 lugares que aparece a Maria e ela está lá aos pés de Jesus. Ela procurou um lugar para se qualificar. Ela procurou né? A gente tem que observar se o lugar que eu estou, né? Que eu estou me colocando é um lugar adequado. Tinha muita gente na casa, mas era Maria que estava aos pés de Jesus, tá? Vamos falar mais disso, né? Na verdade, esse é um sinal bíblico de adoração. Que adorar é, acima de tudo, elogiar, é você exaltar. Então, adorar Jesus, porque a gente fala, eu tenho que explicar, porque
Hoje você fala de adoração, as pessoas falam, não, então vamos cantar. Não, a gente não adora só cantando, eu adoro aqui pregando, né, procurando aqui adorar a Deus, exaltar o nome dele, colocar o nome dele no lugar através da minha palavra. O outro faz através de uma oração, o outro faz através do louvor, né? Vamos diversificar isso. O que é adorar? Adorar é exaltá-lo, é elogiá-lo, é colocar ele no lugar de glória, de honra e poder, que é o lugar dele. Então, na verdade, procurar os pés de Jesus é um sinal bíblico de adoração, de que ele é o Senhor, que nós somos os servos, tá? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, está na página 88, tá? De nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Ela pegou um perfume caro, vocês vão ver aqui né, que era uma coisa caríssima. Vou pular essa parte porque eu estou resumindo o contexto, tá? E ela ungiu os pés de Jesus com aquele perfume que, ao ver de alguém, poderia ser um desperdício, mas esse aqui é o rei, é o meu Senhor. O que eu tenho de melhor é aquele perfume ali, é o trem mais caro que eu tenho, é isso que eu vou oferecer. Eu vou lá e ungi os pés de Jesus e enxugou os pés dele com os seus cabelos. Que demonstração de adoração, né? Tudo nesse gesto da Maria, estamos falando de duas irmãs, Marta e Maria. Maria, aquela que foi aos pés de Jesus. A Marta, aquela que ficou cuidando dos afazeres da casa. Tudo nesse gesto vem testemunhar um grande e abnegado amor. O que Maria deseja aqui é engrandecer a Jesus de forma fervorosa. Deseja honrá-lo, né? Isso é adoração, sem restrições. Apesar disso, ela preserva toda a distância dele, né? O Filho de Deus que tem poder até sobre a morte. Então ela está ali nos pés de Jesus. O amor verdadeiro é dedicado a Jesus, né? E quando a gente dedica o nosso amor a Jesus, nós enchemos a casa desse perfume precioso. Então ela serviu ao Senhor, ela derramou o perfume e todo o ambiente ficou perfumado. Então quando nós amamos a Deus, quando demonstramos o nosso amor a Deus, isso vai perfumar o ambiente que nós vivemos, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja, e todas as coisas em volta de nós serão perfumadas pelo amor, né, dessa entrega, dessa coisa toda que nós temos. Deixa eu colocar essa borda aqui para mim tirar isso de cima, e aqui ficou diferente. Aqui se vê que o amor não é calculista, né? Esbanja, não indaga pela utilidade. Imagina, o amor não é calculista. Eu vou calcular quanto é que custa esse perfume e se vale a pena colocar. Não teve nada disso. É o ponto máximo que o discipulado quer nos levar, é ser um adorador, ser alguém que exalta e adora o Senhor. Adoração é rendição, tá? É se curvar, é se entregar diante dele, é reconhecê-lo como Senhor e se entregar a ele. Adorar a Deus é temer a Deus sobre todas as coisas. Ser discípulo de Jesus não é apenas aprender a servi-lo, tá? Ser um verdadeiro discípulo é aprender a servi-lo em adoração. Interessante isso colocado nessa ordem, né? Que começa lá da obediência, lá em cima, aí vem para o amor, aí vem para o serviço, né? Para a frutificação, e depois que nós chegamos aqui. E como é que você vai adorar se não enquadra naqueles requisitos ali, né? Seria uma adoração muito superficial. Se eu não amar o Senhor, como é que eu vou adorá-lo? Se eu não conseguir amar o meu irmão, eu não amo a Deus. É o que diz a Bíblia, né? Que aquele que não ama, que fala que ama e não ama, é mentiroso. Então eu preciso amar, eu preciso obedecer a sua palavra, eu preciso produzir fruto. Aí sim é que eu chego ao ponto de adorar. Então não se chega de baixo para cima. Eu vou começar adorando até eu amar, até eu não. Se começa lá e vem descendo. É o único jeito. Tá bom? Tem fome e sede pela palavra de Deus. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que busca a palavra de Deus. Maria permaneceu assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então,
o verdadeiro discípulo é aquele que busca essa palavra. Não só um lugar, né, um lugar de orientação, mas tem fome dessa palavra, de querer essa. Porque tem muita gente que quer ir na igreja, que a igreja é boa, que se identifica e etc, ou coisas desse tipo, né? Mas acima de tudo ele tem que ter fome pela palavra, e não só pelo lugar, o local que é de Deus, tá? Pois que é separado essas duas coisas aqui, né? E o salmista declara no Salmo 27, né, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, que é uma adoração, né? E aprender no seu santo templo, tá? Então, aprender no seu santo templo, buscar essa palavra, buscar esse conhecimento. É esse conhecimento aqui que vai dar a liga, que vai fazer fechar todo o pensamento, toda, né, a atitude. O problema é que quase sempre o ser humano se contenta com a palavra que vem até ele. Então, tem lá um culto, o culto de domingo tem uma pregação de 20, 15, 20 minutos, né? E aí às vezes não tem tempo durante a semana para ir no outro culto, aqueles 15, 20 minutos, para ele se contenta com aquilo. Mas a pessoa que tem fome e sede, ele vira igrejeiro, porque ele quer aquela palavra, ele quer a palavra da escola dominical, ele quer participar do curso teológico, ele quer, sabe, tudo onde tem a palavra ele quer ir, porque ele vai atrás, ele não se contenta só com o que vem a ele. São poucos os que vão em busca da leitura, de ler a Bíblia, refletir, interpretar, fazer estudo, escrever, né? São poucos. Tem, viu? Tem lugar que a gente vai pregar aí, chega lá, a pessoa está com um caderninho, anotando, fazendo pergunta e tudo, né? Ah, pastor, eu não queria te aborrecer, mas eu queria, pergunte, eu estou aqui para isso, você está aí para isso também, tá? Não haverá crescimento ao ser humano se não houver busca pela palavra de Deus. É preciso ser como os nobres de Bereia, né? Da cidade de Bereia, né? A Bíblia ensina sobre eles em Atos 17. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, que era vizinho, tá? Era vizinho do outro, né? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, comparando as coisas para ver se era de fato assim. Então não é legal, não é bom eu me conformar com o que vem a mim. Não só com a quantidade, mas também com a qualidade. Eu tenho que investigar, eu tenho que tentar entender. Eu não entendi uma parte, eu anoto, eu procuro, eu estudo, eu indago, entendeu? É assim, é disso que nós estamos falando aqui. O objetivo maior de Deus é o de saciar o nosso espírito, que tem fome e sede. Mas isso só será possível com e através da sua palavra. Jesus diz à mulher samaritana, né? Olha, Evangelho de João 4, 13 e 14. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Está falando da água da fonte. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, está falando dele, né? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está falando dele, da palavra dele, né? Está falando de outra água, não está falando daquela água. Que a água é purificadora, a água serve para limpar, a palavra também, tá? Então ele fez um paralelo muito lindo isso aqui, tá bom? Não basta apenas ter saciado a própria sede, mas ser fonte também para levar a outros. Não apenas beber, mas para saciar a sede de outros, tá? Então é isso que precisa, né? Não só eu querer a água, mas eu repartir dessa água. E também eu tenho que ser receptivo à palavra, tá? Não é só querer a palavra, eu tenho que aceitar essa palavra, né? Vamos voltar no exemplo da nossa Marta e Maria, né? Um discípulo verdadeiro deve ser receptivo à palavra. A Bíblia mostra isso claramente, né? Conforme o exemplo da Maria. Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra atentamente. Nesse texto, o que se nota é que as duas irmãs, né, amavam o Senhor. Todas duas amavam o Senhor.
estavam empenhadas em demonstrar esse amor a esse hóspede. Jesus se hospedava na casa delas quando passava por Betânia, tá? Então elas queriam demonstrar o seu amor, a sua alegria ao hóspede que era Jesus, né? Mas uma fazia de um jeito, a outra fazia de outro. Eu vejo as pessoas às vezes rejeitar a Marta, falar que mas Marta estava se esforçando, ela só não prestou atenção que tinha uma coisa mais importante a fazer. O que ela estava fazendo também era importante, né? Precisava fazer a comida, precisava servir a mesa, precisava também, né? Mas Jesus mostrou que não só de pão viverá o homem. Não quis dizer que não vai comer pão e nem que o pão não é importante, né? Mas que a Maria estava prestando atenção no que era mais importante, tá? Assim como Maria prestava atenção total e exclusiva às palavras de Jesus, a Marta estava envolvida também pelos afazeres do serviço e do atendimento, né, à mesa, né, que não conseguia prestar atenção nas palavras. Na opinião de que somente a ação dela se justificava, imaginando que só o que ela estava fazendo que era importante, Marta foi ao Senhor Jesus e falou com ele, né, Senhor, não te causa preocupação a minha irmã me deixar sozinha com esse serviço aqui? Porque ela está vendo a irmã dela ali aos pés de Jesus e ela se esforçando lá para resolver o outro problema, né? Mas Jesus foi, né, ele queria nos ensinar uma coisa aí, né? Ele estava usando esse fato para nos ensinar uma coisa. Tenho certeza que Jesus foi lá comer a comidinha da Marta, tá? Mas ele estava ensinando Marta, Marta. Ele falou ela 2 vezes, né? Com a repetição, Jesus visava com ternura, mas com firmeza, trazê-la de volta, né, da centralização em si mesma. Ela estava centrada nela mesma. Ela achava que ela estava fazendo a coisa mais importante, e aí ela falou, olha, quem está fazendo a coisa mais importante é essa aqui. Ó. Ela está adorando, ela está atenta aos ensinamentos, ao que vai jorrar para a vida eterna. Porque a comida a gente pode jejuar um pouquinho, mais tarde a gente come, né, dá uma esquentadinha aí. É isso que Jesus estava dizendo. Né? Ele não estava dizendo que o amor dela não era bom, nada disso. As pessoas às vezes se equivocam com esse trecho aqui, mas Jesus estava nos dando uma grande lição aqui, tá? Já o comportamento de Maria, que eu vi ali com muita dedicação às palavras de Jesus, é caracterizado pelo próprio mestre como a escolha da boa parte, que não lhe será tirada, né? Porque a cozinha, o fogão, os bens, a casa, a fazenda, a chácara, o carro, pode ser, né? Vai ficar por aqui, será tirado, a ferrugem come, ladrão rouba, alguma coisa acontece. Mas aquelas palavras ali, elas jorram para a vida eterna. Então a gente tem que prestar muita atenção nas nossas prioridades. Eu tenho trabalhado com os nossos cursos, nossos seminários aí há alguns anos, tentando aí preparar obreiros para a seara, fazer a obra do Senhor assim, e tenho visto que muitos começam, deixa para lá, não, mas é porque começou lá uma outra atividade lá e eu tive que largar o curso, aí quer dizer, o curso é menos importante do que aquilo lá. A palavra, né, deveria ser para nós a prioridade número 1. E às vezes colocamos muita coisa nessa prioridade. Às vezes até nas aulas mesmo, o pessoal, não, hoje eu estou cansado, eu vou para o shopping, tinha uma aula lá, mas depois eu vejo isso e tal. Eu não estou criticando isso, eu estou dizendo que eu tenho visto que muitas pessoas trocam as prioridades, né? E tem outros que varam a noite estudando, fazendo vídeos, ou anotando, lendo, fazendo, né? Tem aí os servos do Senhor, são poucos, mas tem. A maioria, né, coloca outra coisa como prioridade no lugar que deveria ser da palavra. A lição aqui é o quanto Jesus, quando Jesus é o hóspede, né, quando Jesus é, né, o ponto principal em uma casa, os moradores devem considerar que a coisa mais sublime e importante é ouvir as suas palavras. E nisso, né, é nisso que consiste a salvação que o Senhor visa trazer à casa. Eu testemunhalmente saí daqui de Goiânia, né, moro em Goiânia, e fui pregar no interior. Andei 400
quase 500 quilômetros, 400 e poucos, para ir pregar numa igreja, né? Chegando lá numa noite de domingo, num culto cheio de pessoas, né? Eu tive, né, teve muita coisa na programação. Eles me deram 15, no máximo 20 minutos para falar da palavra, né? Eu fui lá para falar a palavra, não foi para contar história nem nada, palavra. E foram 15 ou 20 minutos de palavra, e eu andei quase 900 quilômetros para pregar 15 a 20 minutos. Eu não estou reclamando disso, né? Porque se me der 10 eu falo com 10, se me der 20 eu falo com 20, tem a Bíblia toda, se eu tivesse que ficar a noite toda lá, né? Mas pensa no prejuízo, né? Um tanto que de coisa que foi inserido nos elementos, né? A gente às vezes institucionaliza muito as coisas e esquece que a prioridade é o Jesus, é a sua palavra, né? A prioridade é a gente ver o que nós estamos trazendo aqui, né? E quem define essa prioridade? De quem que é a prioridade, né? A Maria definiu a prioridade dela, a Marta definiu a prioridade dela, e Jesus mostrou quem é que tinha razão em quê. O verdadeiro discípulo, ele reconhece o valor da palavra para a sua formação eterna. O verdadeiro discípulo, ele não abre mão disso, né? A palavra de Deus é viva e permanente. Toda a carne, olha, 1 Pedro, né? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor dessa mesma erva, né? Seca-se a erva, cai-se a flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, se a palavra que nos é evangelizada, ela permanece eternamente, então é ela que tem que ser a nossa prioridade. Este texto é a palavra do próprio Deus, né? Então nós temos que olhar, visualizar, receber bem isso e tomar cuidado com a forma que a gente faz. É necessário que cada discipulador tenha clareza de que não alcançará frutos de sua semeadura por nenhum outro meio senão através da palavra viva e duradoura. É a palavra que produz o fruto, que produz, em outra instância, o avivamento ou o reavivamento. É necessário ao homem perceber a magnitude e a glória da palavra para ele compreender a grandiosidade de ter sido alcançado por essa palavra poderosa, por essa palavra viva. E vou só mais esse, tem mais aí, né, no seu material, você olha, né, vamos dar uma meditadinha só nesse aqui. O discípulo possui um espírito manso. A Bíblia ensina que para ser discípulo verdadeiro tem que possuir um espírito manso, de mansidão. Recebei com mansidão a palavra. Tiago falando disso. Para receber a palavra com mansidão é necessário se desarmar. É porque tem gente que vai para lá para questionar, vai com a Bíblia, né? Eu tenho visto muito isso, eu não me importo, né? Eu já passei dessa fase de se importar com isso, já me importei no passado, mas não. Eu sei que tem pessoas que vai ali armado, né? Até os dentes ali, né? Já foi contestado, a pessoa, né? Contestando o que nem sabe, nem estudou. Mas eu me calei diante disso, né? E a questão é que quando todos nós vamos ali para ouvir a palavra, nós temos que ir desarmado, né? Ser manso é não reagir com a força da nossa natureza, mas de acordo com o que estamos disciplinados a fazer. Mansidão é não reagir só na emoção, é colocar inteligência nesse negócio aí, tá? Mansidão é uma qualidade do que é temente a Deus, do que é justo, isso é justiça, humildade, é doutrinável, paciente nas horas de sofrimento. Esse é o manso. Os mansos são aqueles que estão dispostos a seguir os ensinamentos do Evangelho, tá? Receber esse Evangelho, receber esse ensinamento e colocar em prática. Então o espírito de mansidão tem que estar. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu tenho que fazer uma oração: Senhor, eu preciso ser manso, né? Eu preciso me amansar. Eu tenho que, né, com a forma que você reage às situações, com a forma que reage às situações adversas. Isso é muito importante, a gente treinar isso, porque quando a gente receber a palavra, uma palavra mais dura, uma palavra, porque a palavra tem lugar que ela nos corta, né?
Se a gente não tiver um espírito de mansidão, a gente não consegue captar a essência daquilo e perde aquela parte. Depois, para voltar aquela parte de novo, com esse tanto de palavra que estão ministrando nas igrejas, que é muito pequenininho, muito pouco, voltar também de novo àquela situação ali vai levar tempo. Então tem gente que leva anos para conseguir um discipulado pequeno, né? De conseguir um crescimento espiritual pequeno, porque a quantidade de palavra que ele absorveu é muito pequena. E naquele meio ali ele ainda andou botando o pé na parede, andou rejeitando, andou discutindo, andou, né? E tem gente que é bravo pra caramba, né? Então a gente tem que ser humilde e manso para receber. Quanto mais humilde e manso, mais recebe dessa glória, dessa palavra gloriosa de Deus. Tá bom? Vamos terminar por aqui hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.